em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Vivemos numa época difícil, onde vemos mocidade, jovens, rapazes, até pessoas maduras, fazendo manifesto na apologia dos vícios, das químicas, da liberação das drogas, né? E vemos que o inimigo, Satanás, tem nesses últimos tempos, usando essa geração agora, se distanciando da casa de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de buscar o amor fraternal entre as famílias, né? Porque Satanás, ele veio para dividir, separar famílias, ele veio para matar, roubar e destruir. E hoje olhamos e vemos jovens viciadas, né? Homens, mulheres, até adolescentes voltadas para tudo isto, né? Para os vícios. Que Deus venha ter misericórdia. Vivemos numa época difícil, gerações, cada dia que passa mais difícil. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ele é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito. Aí vemos praticamente juventudes fazendo a vontade da carne, seus deleites, né? E senhores que vivem se embriagando nos bares, dando praticamente uma vida que os filhos crescem revoltados. É isso que o inimigo tem plantado no seio da sociedade, né? Olhamos e vemos aí o domínio pleno, pessoas presas nos vícios, às vezes do alcoolismo, às vezes das drogas, pela situação ao qual está passando, né? As dificuldades às vezes levam pessoas a procurar recursos através dos vícios, achando que isto é a solução. Mas a Bíblia nos fala no livro de Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus, né? E quem é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus é uma nova criatura, né? E olhamos, vemos pessoas deformadas pelo pecado, pelos vícios, e o inimigo usando a televisão, nas novelas, mostrando essas promixuidades, né? Mulheres que estão se embebedendo, estão se amaziando uma com as outras, homens com homens, mulheres com mulheres, trocando a natureza humana, né? Só Jesus para ter misericórdia. A Bíblia fala que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E porém olhamos e vemos pessoas hoje aí, mulheres, jovens, adolescentes, nos vícios, presas nas correntes, homens mudando a natureza ao qual Deus deu a ele, e ele querendo se afeminar. Realmente é muito difícil. A Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado e gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Hoje somos justificados pela graça, né? O pecado gera morte. Quantas pessoas morrendo, jovens aí, olhamos e vemos, sofrendo, né, nas malhas, o diabo destruindo vidas, praticamente jogando no calabouço, na sarjeta, nas valas. Mas Jesus, ele é a nossa bandeira da vitória, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 5:15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom pela graça, que é de um homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos, né? Jesus Cristo, ele veio para libertar.
Jesus